pessoal, estamos hoje aqui no nosso terceiro episódio do Word Pod e para nós, assim, tem sido uma grande honra poder fazer todo esse conteúdo aí para vocês. Espero, né, que vocês estejam gostando desse podcast. E hoje a gente convidou uma pessoa muito especial para mim. Eu conheço ela já há algum tempo. Para nós. O Diego. É que eu tenho mais contato com ela porque ela faz na mesma manicure que eu, sabe? Então a gente se encontra lá toda quarta-feira. E lá são assuntos bem aleatórios. Então eu vou passar a palavra aqui para ela se apresentar. Inclusive, essa semana eu perguntei por que eu não tô te vendo na manicure, viu? É verdade, a Dalis trocou os nossos horários. Trocou. Bom, eu sou a Gabriela Lemos, sou arquiteta. Nasci em Fernandópolis e com 16 anos mudei para Rio Preto para estudar e para começar toda a minha carreira, né? Que legal, Sim, Gabi. A minha família é de Fernandópolis. Eu tenho parente em Fernandópolis. Inclusive, um tio meu lá é árbitro. Que legal. Legal, tem bastante parente lá em Fernandópolis. Bom, a família do Diego é tão grande que você perguntar para ele... Onde que não tem? Aonde ele tem, ele tem. Ele tem parente. Bom, Gabi, pra gente começar, eu queria que você contasse pra nós um pouquinho da sua história, de como surgiu a Gabriela Arquiteta. Veio de criança, ou veio ali no período do terceiro colegial, ou... Enfim, queria que você contasse essa experiência pra nós de como foi descobrir a Gabi Arquiteta. Nossa, acho que eu nunca comentei isso com quase ninguém. Na verdade, eu queria fazer medicina, né? E aí, quando eu vim para Rio Preto para estudar, estudei, prestei vestibular para medicina, não passei. Aí a minha mãe falou para mim, você tem duas escolhas, ou você entra no cursinho, ou ela estava abrindo uma loja de decoração na época, você entra em arquitetura, e se você gostar, continua, vem trabalhar comigo. E foi tão legal, assim, porque eu não queria fazer arquitetura. Olha. Na verdade, eu queria começar a trabalhar, e eu não queria começar a trabalhar com ela. Uhum. Mas deu tão certo que hoje, assim, eu não consigo imaginar a Gabriela Lemos sem ser arquiteta. Acho que eu não sou a Gabriela Lemos, eu sou arquiteta. Olha que legal. Que legal, né? Isso é muito maravilhoso. Né, Marcela? Sabia que ela ia ser médica e, de repente, a vida mudou. E, assim, minha mãe falou pra eu fazer e ver se eu gostava. Eu falei, tá. Sabe aquela criançona de terceiro colegial? Fala, não, eu vou fazer, então. Vou tentar. Se não der certo, eu paro e tento outra coisa. E deu certo, né, Gabi? Deu certo. Nós aqui também, da Word, a gente sempre fala isso. A gente éramos vendedores, somos vendedores, né? E a gente não sonhava em estar aqui hoje, né, Marcelo? Não. A proporção. Pelos desafios, a gente não se imaginava. E, de repente, a gente olhou e viu a possibilidade de abrir uma indústria, né, e partir para esse segmento da construção civil. Então, para nós também, assim, a gente não consegue se enxergar fazendo outra coisa, né? Teve vários desafios, né, Marcelo? Na verdade, a ideia de ter a Word Color, eu sempre falo que foi do Diego. Foi. Porque eu trabalhei um tempo numa outra empresa e lá o meu antigo patrão, eu olhava ele e falava assim, eu nunca na vida que eu vou querer ter uma fábrica de tinta. Meu Deus, esse homem vai ficar doido, né? Mas hoje eu entendo que não é a fábrica de tintas que era que transtornava tudo aquilo nele, mas sim o jeito com que ele conduzia as coisas. E para mim foi muito bom hoje ter trabalhado lá o tempo, eu fiquei lá 8 anos, que serviu assim como uma faculdade para nós. Porque tudo que eu enxergava que eu não deveria fazer, eu aprendi lá. Então, assim, a nossa empresa, tanto que a nossa empresa tem 6 anos, sim, e cresceu da forma que cresceu, porque lá foi uma faculdade sobre o que não fazer numa empresa. Foi muito bacana. Eu lembro que para nós, assim, o primeiro cliente nosso, assim, foi desafiador, porque a gente não tinha nenhuma casa pronta para apresentar. Nós tínhamos da outra indústria, né? Então, a gente falava para os construtores, olha, a gente está começando uma nova empresa, né? Então, ficava aquela pulguinha atrás da orelha. Acho que o maior desafio para nós foi esse. E aí eu queria te perguntar também, depois de formada, como é que foi para você o seu primeiro projeto? Como é que foi para você? Conta um pouquinho assim para nós. Então, assim, eu falei que a minha mãe meio que forçou minha decisão, né? Mas eu agradeço muito a ela, porque esse período que eu trabalhei na loja com ela, eu também virei uma vendedora. Sim. E era legal porque era no setor de obras. Então, eu escutava tudo que o cliente falava mal do arquiteto, o que o cliente não gostava, o que o cliente gostava. Feedback, né? Isso, e me ajudou demais. Aí, quando eu me formei,
Eu sou 880, né? Eu peguei e falei, não, já vou abrir meu escritório. Na verdade, na minha faculdade, eu já fui montando o escritório em cima da loja da minha mãe. Ah, certo. E aí, eu praticamente não fiz estágio, porque eu trabalhava. Sim. Não sabia nada, porque a faculdade é muito cru, né? Só teoria. E fui com a cara e com a coragem. Aí peguei um amigo meu também recém-formado que não fez estágio. E fiz uma sociedade com ele. Certo. Aí a sociedade durou 1 ano, mais ou menos. E o primeiro projeto foi muito difícil, porque a gente não tinha experiência, não conhecia os fornecedores. Então, não sabia nada. E isso, na verdade, eu brinco que eu aprendi tudo na prática. Na prática, né? Na melhor forma, né? Na melhor melhor forma, porque você tem que colocar a mão na massa, hein? Não tem jeito. Vai lá e passa pelo processo, né? E aí, durante a minha faculdade, esse é um episódio que ninguém sabe. Olha. Nossa, exclusividade aí. O meu pai ia construir uma casa. E aí eu falei, nossa, eu quero fazer o projeto, né? Eu tava no meio da faculdade, tinha amizade com uma arquiteta já formada, experiente. E aí, como ela era minha amiga, eu falei, vamos fazer uma parceria, a gente faz a casa do meu pai. E aí, o meu pai é casado com outra esposa, ela não gostava do projeto, até que os dois cancelaram o projeto comigo. Olha. E isso foi assim... Te travou. Não, quando aconteceu isso, eu pensei, eu não vou deixar nenhum cliente mais existir. Olha só, que bacana. Então, foi a virada de chave, que assim, me magoou, fiquei anos na terapia, né? Mas... Não te impediu de seguir. Não, porque, assim, acho que tudo que eu faço com tanto amor, tanto carinho, eu cuido do cliente. Eu até falo, eu tô aqui para o que você precisar, porque a obra é um caos. Com certeza. Sim. Um caos, assim, não tem outro jeito. E tudo que eu consigo fazer para levar a vida do meu cliente mais leve, para ajudar ele a resolver os problemas, eu faço o possível e impossível. Então, quando eu me formei, eu já tinha isso comigo, mas eu não sabia muito resolver os problemas ainda. Não tinha experiência, né? Sim. Mas a gente foi aprendendo e, graças a Deus, hoje a gente tira de letra quando aparece algum problema, alguma coisa. Então, esses aí os desafios que você teve. A gente tem que pegar na mão na massa e ir pra cima mesmo e ter resiliência, né? O caso aí. Isso, eu lembro que foi uma obra no shopping, então era à noite a obra. Certo. Então... Pra variar à noite. Aquela questão de entrar no shopping à noite... E nós fizemos mezanino, e o medo de cair aquilo. Sim, sim. Eu imagino. Olha, Gabi, é legal você falar, né, que o teu primeiro projeto foi com o seu pai e o seu pai desistiu. Mas você enxergou o que você poderia fazer de diferente para que isso não acontecesse mais. E isso acontece muito aqui. Acontecia e acontece também na World Color. Muitas das vezes a gente fez alguma coisa que talvez não conseguiu suprir a experiência do cliente, mas a gente olhou e enxergou assim, bom, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi isso. Então, daqui pra frente, eu sei que isso aqui eu não vou errar mais. E foi algo que a gente vem construindo e é aquilo que você falou, é a jornada, né? É o processo. E quando acontecer essas coisas, a gente tem que sempre enxergar, eu sempre falo muito isso, a gente sempre tem que enxergar o lado positivo das coisas. O que eu aprendi com isso? Para que amanhã ou depois isso não aconteça mais. Muito legal ouvir de você essa opinião. E igual você falou mesmo, na faculdade a gente sai cru. E a ideia da gente montar esse podcast é de dar voz às pessoas da área da construção civil, porque a gente trouxe você, arquiteto, trouxemos no último episódio o Guilherme, que é um corretor bem-sucedido, vamos trazer engenheiro, pintor, Sim. Porque a ideia quando a gente teve a ideia de montar o podcast, foi para poder trazer pessoas que inspirassem as outras pessoas que estão saindo da faculdade, ou que têm o sonho de ser um corretor, ou que têm o sonho de ser um pintor reconhecido. Porque hoje na nossa cidade, em São José do Rio Preto, tem muita concorrência em todos os segmentos, né? A gente às vezes fala assim, é só o meu que tá... Não, todo segmento tem as pessoas que só querem vender. Então é muito bacana ouvir você dizendo isso. E assim, eu tinha essa ideia, né? Quando eu estava na faculdade, que eu olhava os arquitetos já formados, com bastante obra... coquetel, viagem em fábrica, tem tanta coisa legal que a gente faz,
Só que tem a parte que a gente apanha muito e é problema o dia inteiro. Então, assim, eu, na faculdade, eu estudaria o máximo possível, porque é bem complicado na prática. É totalmente diferente, né, Gabi? Eu falo por mim mesmo, porque hoje a assistência técnica da World Color ainda está nas minhas mãos. Você vê, a empresa cresceu, 6 anos de mercado, mais de 40 colaboradores, e eu ainda estou envolvido, sim, 100%, né, quase, né, Marcela? Sim. Com as lojas da World, que a gente tem uma em Barretos, e também com assistência técnica. Por quê? Isso que você acabou de falar. Muito problema em obra. Não é só o pintor, é o eletricista, enfim. É o engenheiro que não concorda com o arquiteto, o piso, enfim, é um transtorno. Né? Então eu cuido da parte técnica da empresa e a gente vê muito isso. Então a pessoa tem que estudar sim, se capacitar, entender o que ele fala, entender o cliente, saber do produto. Porque não eu estou vendendo simplesmente um revestimento. Não. Você precisa entender o que é que você está entregando. O seu cliente ter a segurança em estar fechando com você e estar ali, não, realmente eu sou parceiro da Gabi, ela me traz aquilo que ela falou, a World Color, enfim, sim, né? Consegue me trazer aquilo que eles me prometeram. Né? Então, eu acredito que é isso. E assim, o Diego falou que ele fica com a parte de assistência técnica e você tem muito contato com obra, você vai concordar conosco. A parte da pintura é tipo ali o finalmente da obra, né? É a maquiagem. O cliente já tá assim, estagnado, então é um desafio muito grande, tanto que faz 6 anos de empresa e o Diego não conseguiu passar ainda essa parte técnica, porque ele tem que chegar lá na obra, a hora que dá um problema, e dar a solução pro cliente. E não ir lá e simplesmente, porque isso acontecia gerar muito mais transtorno, né? Acontecia muito na empresa onde eu estava, que às vezes o dono chegava e falava assim, não, isso aqui é problema do pintor. Virava as costas e ia embora. Um joga pro outro. Não, né? pelo amor de Deus. E o vendedor, o arquiteto, no final acaba virando psicólogo, né, Gabi? Demais, demais. Não, tem dias que é até engraçado. Às vezes a gente vai para uma reunião, né, para resolver as coisas da obra, fica 2 horas conversando, acolhendo o cliente. Justamente. Porque assim, a gente é humano, então a gente erra. Sim. Isso é certeza, fato. é fato. O que eu tento ter próximo são parceiros que resolvem. Tá, deu esse problema aqui, que é normal, às vezes aconteceu alguma coisa, mas eu tô aqui para resolver. Muitas vezes o cliente entende. Outras vezes ele não entende. Porque hoje, acho que como o mundo tá muito rápido, muita tecnologia, as pessoas estão sem paciência, o WhatsApp você tem que resolver na hora. Sim. Tem que responder tudo na hora. É uma coisa. Eu chego em casa à noite, eu pego o meu WhatsApp e vou respondendo todo mundo que eu não respondi durante o dia, para no outro dia eu não ter cobrança. Então, assim, e é o sonho da pessoa. Sim. A gente tá lidando com uma expectativa, uma emoção muito forte. Sim. Então, por isso que gera, às vezes, o caos maior. Sim. Porque, às vezes, é um detalhe tão pequeno. Não deu pra pôr pra cá? Põe um pouquinho pra cá. Sabe? Tem como dar jeito. E desde a primeira reunião eu tento falar isso pro cliente. Porque aí, quando acontece, ele já... Eu falo, lembra que eu te avisei pra não levar tudo ao pé da letra? Você já dando um remedinho pra ele, na hora que chegar na hora da ferida, já sabe, tem o tiro, isso aí, tem um remédio. Eu ia te fazer essa pergunta, pra você. Porque assim, nós da World Color, a gente preza pelos parceiros que a gente compra, os fornecedores. Tanto é que a gente tem um parceiro lá, a gente não muda, né, Marcelo? Não. A gente não muda a qualidade, não muda. Então, eu queria essa pergunta. Qual que é os critérios que você usa, né? Para você ter uma parceria com uma empresa? O que te leva a escolher? O que te influencia, né? Nas suas escolhas? Porque um arquiteto ele tem que ter parceiros bons. Porque senão o caos ainda é muito maior. Então, era essa a pergunta mesmo. Olha, é bem difícil, porque assim, por mais que eu escolha os parceiros, sempre tem o vizinho do amigo, do tio, do ciclano, que indicou alguém que ficou ótimo. Sim. Mas é engraçado que, assim, principalmente mão de obra, a gente acha alguém e fala assim, nossa, agora vai. Aí menina, deu faz bom uma ali, né? casa, faz outra. Na quarta já deu ruim. Então, assim, hoje, o que eu prezo? Qualidade, em primeiro lugar. Atenção, respeito com o cliente, retorno, solução de problemas, né? E tudo isso é um conjunto de coisas. Às vezes, muitas vezes hoje o cliente vai atrás de preço.
Então, tem que ter um jogo de cintura para cobrir uma oferta, Sim. para dar um Sim. atendimento. Que hoje o mercado é isso. Hoje a internet tem preço de todo quanto é jeito. Então, eu gosto mesmo de fazer uma parceria, porque a gente já se entende. Se eu ligo lá e falo, Marcela, manda tal tinta em tal coisa, você já sabe o Sim. jeito que é, o que eu gosto. Agora, se o cliente liga em outra loja que não sabe nada, vai qualquer coisa. Sim. E aí é meio difícil colocar isso na cabeça do cliente. Sim, é. Muitas vezes não dá certo. Eu deixo ele livre também. A gente tem que dar essa possibilidade para ele, né? Olha, eu tenho parceiros que estão aqui, vão te entregar aquilo que você precisa e que eu já estou habituado. Mas você fica livre em procurar, né? E fica a seu critério. Na maioria das vezes dá ruim, a gente sabe já disso. Na maioria das vezes. E eu falo assim, na Word a gente vai fazer uns 4 meses, amor, quando a gente tá com a Juliana. Uns 4 meses. A gente entendeu que hoje é igual você falou, né? A gente, voltando um pouquinho atrás, que a gente acaba sendo psicólogo. E eu e o Diego, quando virou o ano, a gente entendeu que, assim, a gente precisava ainda mais entender sobre pessoas. Porque aquilo que você falou, as pessoas estão tão ligadas no automático que elas só querem resolver o problema. E às vezes elas só precisam ser escutadas. E aí, com tudo isso, a gente decidiu buscar conhecimento sobre entender de pessoas. E quando a gente foi fazer isso, a gente entendeu que os nossos colaboradores, nossos vendedores, também tinham que estar treinados para entender o cliente. Porque muitas das vezes a gente só fazia o orçamento, queria passar o preço, e eu vou ligar, e aí, vamos fechar? E não é isso. Se você cria um relacionamento com o cliente, se você faz uma sondagem, entende. Hoje mesmo, eu atendi um cliente de manhã na fábrica, e a hora que eu atendi ele, ele chegou lá e falou assim, olha, eu estou construindo uma casa e eu queria aplicar textura. Aí eu falei pra ele assim, mas por que você quer aplicar textura? Ah, porque eu ouvi dizer que o cristal é isso, é aquilo. Aí eu fui tentar sondar casa, ele. né? Aí eu fui sondar ele, né, pra entender se a casa dele era pra morar, se ele tinha intenção de vender. Aí ele falou, não, eu tô construindo pra morar, mas a minha intenção é sim de vender. E aonde que é a sua casa? Ah, é no condomínio tal. Aí eu falei pra ele, olha, assim, eu vou te dar uma opinião. Se você aplicar uma textura, você entende que não vai valorizar a tua casa? Eu sempre gosto de usar esse argumento. A pintura, ela é como se fosse a maquiagem da casa. Né, Gabi? Eu falo, às vezes a gente olha, vê casas com um porcelanato lindo, uma iluminação perfeita, aqueles spots, uma jardinagem, só que na pintura... Ele erra. Eu falo, nós que somos mulheres, olha muito isso, né? Ainda usei esse exemplo com o cliente. Falei pra ele, às vezes a mulher escolhe um look tão bonito, mas aí na maquiagem ela faz uma maquiagem tão escura que acaba com tudo. Aí eu falei isso pra ele. Eu falei, então assim, a pintura ela é como se fosse a maquiagem da casa. E você não tem a obrigação de entender se textura é melhor, se cristal é melhor, o que é melhor. A minha obrigação é essa, é te auxiliar. E aí a gente entendeu que buscando profissionais qualificados, e hoje a gente tem uma pessoa que faz o treinamento semanalmente dentro da nossa equipe para que a gente consiga atender o nosso cliente da forma eficiente. E tá dando muito bom. Não adianta. Sem treinamento e gestão de pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. Sim. A gente primeiro tem que se entender, saber quem nós somos e depois a gente replicar para os outros. Nossos colaboradores, né? Todo mundo fala a mesma língua, graças a Deus. Isso é né? ótimo. Tanto a equipe do marketing, das vendas, que eu cuido das meninas das lojas, a Marcela envolvida com televendas, a gente atende aí 20 estados do Brasil e todo mundo na mesma frequência, todo mundo com autoestima lá para cima, realmente entendendo as pessoas, que eu acho que é isso. Não olhar como um valor em dinheiro. Ver realmente qual é o valor do seu cliente como ser humano. E aí a venda acontece naturalmente. E é engraçado que, assim, até esses dias a gente teve um episódio na loja que a gente recebeu o orçamento, montou o orçamento, e aí a gente estava tentando marcar com o cliente para explicar o material, os diferenciais, para dar esse acolhimento. Porque não é só pegar, comprar e levar embora. Sim. É uma experiência. E aí, a gente teve um feedback totalmente ao contrário. Ela não quer me passar nem orçamento e não sei o quê. Eu falo, gente, então... é muito complicado, porque a hora que a gente acha que também tá tudo indo bem, aí tem essas pessoas tem essa trava, né? Então, repente, assim, a trava. gente tem que estar preparado. Aí eu falei, gente, será que eu faço a apresentação? Será que eu não apresento agora? A gente tá preparado para tudo, que a gente tem que mudar toda hora. Com certeza. Entender ele, né? O ritmo que tá indo, como é que tá sendo conduzido, se realmente ele tá gostando daquilo que tá sendo apresentado. Sim. Por isso que eu falo que a abordagem, a sondagem, ela é muito importante. Porque para mim, às vezes, eu tenho alguns valores.
Mas para a pessoa, não. Não significa nada. A beleza, às vezes, não é tudo para ela, né? Então, a gente precisa realmente entender mesmo o que é valor. E eu gosto de tá com lojas, profissionais, parceiros que têm esse tipo de valor também. Perfil, com certeza. Então, a hora que chega um cliente que não é muito perfil, a gente... já elimina. Elimina, porque aí não... Quem que eu vou levar para ele? Com certeza. Sim. Se eu busco isso, então o cliente também tem que buscar. Com certeza. Né? E é muito bacana isso, porque a gente acaba... Eu falo que a gente acaba atraindo aquilo que a gente é, né? E uma das coisas que eu tenho estudado muito também, Gabi, você falando aí sobre... às vezes eu tô lá e quero explicar pro cliente e ele não quer, entendeu? Ele já quer saber o preço. E aí eu fui estudar sobre isso também. E isso é entender sobre os perfis de pessoas, né? Igual eu sou uma pessoa que eu sou mais assim... eu quando vou comprar uma coisa, eu quero entender tudo. Eu quero que a pessoa me explica e tal. O Diego já é um perfil que ele já não gosta que a pessoa fica falando muito, não. Ele já quer... o que é? Decidido, É né? assim, assim, assim. E esse é o preço? Então tá. E aí eu falei, não, então, infelizmente ou felizmente, a gente precisa entender de todos os perfis. Depois você vai me contar, então, o que é esse estudo. Preciso estudar. Olha, é um desafio, viu, Gabi? Não, mas é método CIS, né? Vou até falar aqui, chama método CIS, inclusive em novembro vai ter um em São Paulo, 4 dias. Olha, mudou a nossa vida. É verdade, não tem por que mentir. Tá falando sério? É verdade. Procura lá, Paulo Vieira, Camila Vieira. Legal. Eles são os fundadores, né? Então é a maior instituição de inteligência emocional do mundo. Não, isso é muito importante. Não tem como. O Diego, antigamente na assistência técnica, ele sempre conduziu, assim, pra ir lá, auxiliar, né? Mas aí ele voltava, né? Às vezes a culpa era do profissional que tava ali e ele tentava falar e a pessoa às vezes queria queimar o nosso produto e aí ele voltava cuspindo fogo. Eu cheguei muitas das vezes, por falta, assim, de inteligência emocional, eu acabar me estressando na hora ali com o profissional e falar coisas que não devia. Agora hoje, olhando hoje, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, você vê como que muda? O tratativo é a mesma, só que de uma outra abordagem. Ele pode até, às vezes, me agredir verbalmente, mas eu não vou falar com ele dessa mesma forma. Eu vou embora, depois eu volto outra hora, falo com o cliente, nesse momento não dá pra gente tratar sobre isso. Né? Então, assim, é inteligência emocional todo momento. E eu falo, é diário. Porque eu falo assim, meu perfil estudando é tubarão, né? Então, tubarão é muito prático, muito rápido, ele não gosta de falar 2, 3 vezes as mesmas coisas. Então, eu comecei a trabalhar mais isso em mim, ouvir mais, entender mais. Então, olha, eu aconselho você aí, todos nós devemos, né, Marcelo? Então, eu inclusive, quero. Novembro eu vou de novo. Vou de novo, porque a gente precisa aí. Os nossos amigos falam assim, vocês devem estar de sociedade com o Paulo Vieira, né? Porque não é possível. Aí nós ficamos assim pros nossos amigos, se vocês não fizerem o método CIS, eu sinto muito, nós vamos cortar os laços, porque não tá na mesma conexão. A gente quer pessoas na mesma frequência, né? E assim, Gabi, realmente mudou a nossa vida. Claro. Mudou a nossa vida, mudou a nossa empresa. Eu falo que de janeiro pra cá a gente tem sido assim outra empresa. A gente já vinha implantando uma cultura, mas nesses últimos 9 meses, né, amor? Sim, mudou. Tem sido muito bacana, vale a pena. Agora falando um pouquinho sobre profissional, né? Queria que você comentasse com a gente algum projeto. Você contou aí sobre um projeto que você fez, que não deu muito certo, né? Mas eu acredito que, como você me disse, você tem 10 anos de carreira. E eu queria que você contasse pra nós uma experiência de algum projeto que você fez e no final você olhou e ficou assim, sabe? Quando você olha e fala assim, nossa, foi eu que fiz. Sabe quando a gente dá aquela sensação assim de dever cumprido? Sei. Eu trabalho muito na parte residencial, né? Uhum. Então, assim, tem uma casa que até ficou pronta o ano passado. E, por coincidência, também era de uma amiga minha. E ela confiava muito no trabalho, então ela deixou eu criar. A hora que ela não gostava um pouquinho, a gente ajeitava, era um pouquinho meu, um pouquinho dela, sabe? E a casa ficou, assim, maravilhosa. Só que o que me deixou com uma sensação mais, assim, tranquila é que ela tem uma história de vida muito, muito triste. E aí eu queria ajudar ela, de alguma forma eu queria melhorar um pouco a vida dela. Então eu queria dar o meu melhor para a hora que ela chegasse em casa, ela se sentisse bem. E até tem umas 2 semanas que eu fui na casa dela, e aí ela estava recebendo a família dela. E eu saí de lá tão feliz, depois eu mandei mensagem para ela, falei, nossa, a sua casa, ela ficou maravilhosa, a gente faz vários projetos, mas o que eu tô mais feliz é que você tá feliz usando a casa. E ela falou, Gabi,
você não tem noção tanto que eu sou apaixonada na casa. Olha só, isso é maravilhoso. Então, não é nem a questão de ficou bonito, ficou feio, ficou bom. Ficou bonito, né? Óbvio. Extraordinário. Mas é a questão de transformar a vida dela a hora que ela tá na casa dela, deixar ela feliz. Isso aí mudou pra você. Mudou. É isso aí, né, Marcela? Bacana, né? Eu falo que mexer na área da construção civil dá dor de cabeça? Dá. Mas a hora que você vai lá e vê, igual às vezes eu vou, indico o cliente, ó, faz assim, igual esse cliente mesmo hoje de manhã, que ele queria aplicar textura. Aí eu falei pra ele... rolada, né? Aí eu falei pra ele assim, não, vamos fazer aqui. Aí ele me mostrou o projeto da casa, ele não tinha, assim, um arquiteto, né? Eu falei, olha, tá vendo essa moldura? Puxa mais aqui, faz assim. Aí aqui você faz, aí fui dando... Ele, nossa, vai ficar muito legal e tal. E aí quando você dá toda essa ideia pro cliente, no final você volta lá e ele fala, nossa, obrigada. Olha, se você não tivesse vindo aqui e vocês como arquiteto, né? É muito gratificante. Afinal, né? a gente ajuda ele a fazer a melhor escolha. Sempre é assim, né? Nada mais, nada menos. Eu ajudei você a fazer a melhor escolha. Eu acho que eu defino é isso. É muito top. E falando um pouco sobre essa velocidade, né? Você sabe, a gente estava falando nos bastidores. É difícil a gente parar a nossa vida, bater um papo igual a gente está batendo aqui. Por quê? Velocidade. O mundo hoje ele é veloz. Se você piscou, as coisas mudou. E eu queria ver com você como que você vê assim, as redes sociais. Como que ela pode influenciar a pessoa na carreira dela e até mesmo para gerar algo de oportunidade. Como que você enxerga assim hoje as redes sociais? Na verdade, hoje a gente vive de rede social, né? Então, assim, eu não consigo comprar nada, ver nada se eu não tiver Instagram. É o braço da gente ali. É o braço. E ela tem um papel muito importante que a gente consegue mostrar a nossa identidade. Sim. Que na minha época não era assim. Então, era só minha cara. Sim. Hoje a pessoa tá vendo a minha cara em casa. Então, hoje a gente tem muitos meios, né? Eu estudo muito até hoje. Estudo marketing, Instagram. E realmente ela transforma através das publicações. Acredito que se eu estivesse na faculdade hoje, eu já montaria um Instagram de inspirações. Certo. Criaria projetos em 3D e postaria. Que aí, querendo ou não, já vai tendo alguma coisa no perfil. Iria até as lojas conhecer, porque eu até comentei que meu primeiro projeto eu não tinha parceiro, fornecedor nenhum. Sim. Por mais que você, às vezes, está na faculdade, a loja abre as portas. Então, você consegue ver o que tem na loja, estudar o material, que você já consegue sair na frente. Legal, bacana essa tem ideia, muita Marcela. coisa. Essa dica ficou, olha, para quem tá aí, os arquitetos começando, ouve essa dica aí. Já vai pesquisando, né, Gabi, para você poder ali... Mas tem que estudar para entrar pro Instagram, né? Sim, não é sair postando tudo, falando tudo... Porque contaminar, aí né? Não. Realmente tem estratégias, né? Exatamente. Estudar. Quem estuda chega na frente, é verdade mesmo. E Legal. como você disse, Gabi, você estuda aí muito sobre acabamento, o que está em alta, o que faz sentido ter. E aí eu queria que você comentasse com a gente se tem algum revestimento, seja na área da pintura, do piso ou a iluminação, algo que para você é especial, assim, que você gosta de usar nos seus projetos. Que assim, sempre que o cliente dá abertura, os projetos eu vou Gabi, vai. Isso não pode faltar. Uma coisa que eu gosto muito, já tem um tempo, eu acho um clássico, é o travertino romano. Travertino romano é maravilhoso mesmo, né? Eu fui algumas vezes para a Itália e eu vi aquele acabamento há anos, 10, nem sei quantos anos. E as marcas do tempo, o desgaste dele, ele ainda estava bonito. Então, assim, eu consigo ver isso no revestimento. Legal. E é engraçado que hoje, no começo, nem tanto as pessoas gostavam de travertino, mas acho que hoje tá uma onda de travertino que todo mundo, a maioria dos clientes eu consigo usar. Usar ele. Então, é um revestimento que é o meu queridinho. Não pode faltar. Não. Legal. É muito bonito mesmo esse revestimento. Tem alguns projetos, né, que a gente executa, é igual a Marcela falou. A gente olha e fala assim, meu Deus, como foi que eu consegui dar essa ideia, né? Às vezes, né, Marcela? Como eu consegui arrancar isso do meu cérebro? E aí eu queria perguntar para você, às vezes um ambiente comum, você tem assim na sua mentalidade, o que mudou?
Sim. Você chegou, eu coloquei isso. Você consegue visualizar alguma coisa que você colocou naquele ambiente que mudou o cenário totalmente, assim? Dá uma dica para nós aí. Consigo. Na verdade, assim, hoje, às vezes, muito legal isso em reforma. É, né? Que a gente chega, tá, assim, Aquela bagunça, né? casarão velho e a gente transforma. O que eu acho? Que o que mais impacta no ambiente, a pintura, porque é a hora que você olha, a sensação de estar tudo limpo. Sim. O revestimento, ele aparece, mas nem tanto, assim. Sim. A parte de móveis. De móveis. E a iluminação é muito importante É também. o que muda, né? Eu também acredito que sim, né? A área de uma leitura, a lâmpada ali, a tonalidade, né? Pode mudar tudo, né? É o brilho das coisas, o aconchego. A iluminação, ela tem um papel fundamental. Esses dias eu até entrei num condomínio de uma amiga minha e tinha uma casa de esquina. A casa era até o projeto, assim, comum, sabe? Mas a iluminação que a pessoa fez, eu até mostrei pro Diego, ficou tão linda que me chamou a atenção. Tipo, eu tava indo pra cá, a casa tava lá. E eu, nossa, que casa bonita. Foi. Por conta da iluminação. Ela transforma. E às vezes o cliente acaba, né, não sei, pelo menos assim, os clientes que a gente pega, às vezes o cliente nem quer. Eu falo isso porque a gente construiu 2 lojas, nós mudamos o conceito das nossas 2 lojas. E quando a nossa arquiteta fez o projeto, aí ela, vamos pôr assim, assim. E aí eu fui fazer o orçamento, que não é barato. Lógico. Iluminação não é barato. E aí eu ficava assim pra ela, ai, mas não, vamos pôr assim normal mesmo. Ela, não, porque vai dar o toque final. E o cliente, que nem eu não entendo de iluminação, eu entendo de tinta. E aí, às vezes, é importante falar sobre a iluminação porque é algo que contribui muito, até mesmo para nossa pintura. Com certeza. Quando a gente vê uma casa que ela tem uma iluminação adequada, com os pontos de luz certo, valoriza muito o projeto textura, em si, né? né? O projeto, a textura, enfim, o que foi usado. E fazer o realmente cliente entender isso, porque eu passei por isso e a minha arquiteta ficava, não, filha, tem que pôr, que vai valer a pena. E eu, mas é muito caro. Eu já tive clientes falando assim, nossa, mas você pôs muita lâmpada, muita luz. Eu falei, não, é o efeito. E agora é engraçado porque a gente tá usando uns pontos bem pequenos. Sim. E com a intensidade de luz mais forte. Então, às vezes, você coloca uma pecinha assim no Insignificante teto. ali, O aparentemente. cliente fala, não, aquilo lá não vai iluminar. Eu falo, vai, calma. Então, assim, a iluminação, ao mesmo tempo que ela transforma para deixar maravilhoso, ela transforma para não valorizar tem que nada. saber usar, Tem que saber isso. usar. Ô, Gabi, eu queria que você falasse para nós, que é até uma dúvida que eu tenho, sobre estilos na arquitetura. A arquiteta que veio, que foi a Camila, ela falou que ela faz todos os estilos, assim como eu vejo também no teu projeto. Você tem uma diversidade de projetos. Mas, para mim, que nunca estudei arquitetura, e eu acredito que tem muita gente também que vai assistir esse podcast que tem vontade de fazer, entender um pouquinho, de entender. Né? Queria que você falasse para nós, assim, alguns estilos da arquitetura. Igual a Camila, ela citou no dia que ela veio sobre o estilo Minimalista. Minimalista. É o que eu mais gosto também. Aí tem o clássico. Queria que você falasse um pouquinho, assim, porque você estudou, né? Então... Vou falar, então, do meu queridinho. Então vai. Na verdade, assim, o que eu mais gosto de fazer é o moderno. Eu gosto de usar bastante concreto, madeira. Gosto de elementos mais naturais. Não chega a ser rústico, mas eu gosto de fazer uma casa atemporal. Porém, em Rio Preto, a maioria é neoclássica. A maioria é E neoclássica. tem aquele monte de moldura, Dourado, trabalhado, né? dourado. Isso. Então, assim, a maioria dos meus projetos são clássicos. Uhum. Mas o que eu mais gosto é o moderno, que a gente consegue trabalhar com linhas retas, volume, dá só aquele brilho da iluminação, Sim. sem ter, por exemplo, peças, lustres. Isso é o moderno que me atrai muito. Mais limpo, assim, Mais né? limpo. Mais clean, né? No caso. Sim. Legal. E o seu, Marcelo? Você não falou qual que você gosta? Você andou em tanta casa? A minha casa hoje, ela é um estilo, assim... Mas é moderno. É moderno a nossa casa.
Mas ela tem mais, é mais reta, ela é mais né? quadrada, assim, cimento tal, queimado, tem cimento mais queimado. moderno. Mais Mas a moderno. gente tem vontade de construir uma casa e eu gostaria de construir uma casa nesse estilo mesmo, mais ampla. Eu não tenho desejo de ter uma casa sobradada. Sim, eu falo que eu vejo algumas casas que parecem um monumento de tanto parede, né? Aquelas coisas assim, um monte de parede, moldura. Então eu falo com o Diego, o dia que a gente for construir nossa casa, eu quero uma casa mais ampla. Eu morro de vontade de comprar um terreno que tenha o pôr do sol. Eu falo pra ele, eu quero uma casa que tenha o pôr do sol assim, porque o amanhecer é difícil eu ver, sabe, o sol? Eu também. Eu preciso trabalhar em mim. Os outros falam assim, vou pra praia, eu vou ver o nascer do sol. Eu nunca consigo ver. Esquece. Aí eu falo pra ele assim, não, eu quero uma casa que dê pra ver o pôr do sol. Porque o nascer pôr do sol, tá difícil, né? eu vou ver. Então, eu, assim, a minha vontade mesmo, acho que é nessa ideia mesmo, de trabalhar nessa... E eu gosto de um ambiente mais amplo também. Um gourmet, que a gente consegue ter gourmet já integrado com a área social, sala de TV, home. Sem muita parede, né? Sem muita parede, mais clean possível e com bastante paisagismo. Legal. Porque também faz uma Faz diferença. né? O verde, Sabe né? O por contraste. quê? Eu me imagino entrando numa casa assim, me acalma. Sim. Agora, se eu entro em uma casa que tem aquele monte de moldura, é bonito também. Eu também gosto. Sim. Mas pra... É o seu gosto, né? a gente tenta... aquela monte de coisa, aquele dourado, carrega um pouco. Então, você fica acelerada ainda, entendeu? Então, eu gosto de uma coisa mais... Eu até vi sobre isso nas redes do McDonald's. Por isso que eles usam amarelo, né? Que não é pra você ficar muito tempo ali, não. Pra te espantar. Vai, pega e some. Porque a tinta já é pra isso mesmo. Te deixar muito confortável, né? Então, eu acho que é isso. Muito dourado, muito prata. Também, assim, é a minha opinião, né? Tem gente Pode que ter ama, o dourado, adora. mas um levezinho, sabe? Levezinho. Nada contra quem gosta, né? Tem pessoas que... É igual quando começou, na época de fazer uma parede de cada cor na casa. Nos quartos dos filhos. Eu peguei essa Eu tive época. também. Nossa! Aí você... Na parede da sala, então... A pessoa ia lá, fazia logo uma pá. Aí você falava, minha filha, você vai ver essa cor todo dia. Aí sabe o que eu fazia com meus clientes? Eu falava assim, olha, vamos passar uma cor mais clean, aí você deixa pro lavabo, você usa a cor que você quiser. Porque no lavabo é um ambiente que você vai entrar e sair, então tudo que você tem vontade você coloca lá. Que é uma coisa igual a minha casa mesmo. Acho que se eu entrei no lavabo esse ano umas 5 vezes, foi muito. Porque é um ambiente que a gente acaba não entrando, né? Mas, Gabi, agora falando ali sobre um pouquinho de revestimento de pedras naturais. Hoje a gente entende que aqui na nossa região é muito forte, né? O pessoal tem usado muito. Sim. E aos seus olhos como arquiteta, isso é algo importante. Eu queria ouvir a tua opinião. Porque a gente atende muito o arquiteto lá fora e às vezes o arquiteto fica com receio de usar o revestimento de pedras com medo de carregar ou de acabar ali talvez puxando mais a atenção do que o contexto do projeto. Queria ouvir de você se você já usou o revestimento de pedras naturais nos seus projetos, se você tem o hábito e o que é isso para você. Na verdade, assim, além de ser um revestimento que ele é durável, a pessoa não precisa ter manutenção tão cedo, eu acho que ele valoriza muito a casa, porque ele não é só uma pintura, só uma textura, ele incrementa a fachada, que é o cartão postal, né, na verdade. E eu não gosto de usar muito brilho e também não cores tão escuras. Eu sou mais do claro, mais sem brilho, mas mesmo sem tanto brilho, a valorização da casa é outra. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso. E sem contar que é rocha, né? As pessoas falam, é uma tinta comum. Não, são pedras moídas que se transformam em tinta. Então... Sem contar que, assim, se você pega a textura mesmo e pega a pedra, o efeito é totalmente diferente. É isso mesmo. Eu tive até uma cliente recentemente que estava em dúvida. Aí, a hora que aplicou na parede, ela ficou enlouquecida. E realmente deu um efeito que só com a textura não ia dar. Por mais que, assim, eu peço sem tanto... brilho. Sem tanto, mais acetinado, menos brilho. Mas ficou maravilhoso. Então. Inclusive, você tem uma execução, né? Que nós fizemos lá num rancho em Fronteira. Lindo aquele rancho. Aquele projeto também é meu queridinho. Na Corperita, Marcela. Foi você que vendeu, né? Foi.
Ficou, assim, extraordinária a obra. Meu Deus. Lá foi um projeto que eles me pediram como a casa, o corpo da casa, como se fosse um aquário. Que é Olha. o terreno na beira do rio, né? Sim. Então era tudo vidro. Olha. Aí a gente até deu o nome do corpo da casa de aquário. Olha só. E dá pra ver o rio lá longe. E lá foi uma casa que a gente trabalhou uma cor só. Sim. E o que fez o efeito foi a iluminação também. A hora que vai entardecendo, que a gente liga a iluminação no revestimento, gente, Mudou fica tudo. sensacional. É Matheus, né? Matheus. Ele depois mandou mensagem agradecendo, ficou muito lindo e tal. E ficou muito lindo mesmo aquele rocha. Ficou. Então é isso. Eu queria também deixar aqui uma pergunta, né, para você. O que você poderia dizer para os design interior e os arquitetos que estão começando, né? Olha, na verdade, até hoje eu aprendo muito. Eu testo muito as coisas no escritório diariamente. Às vezes eu vou para um lado, vou para o outro, volto. Então, assim, hoje tudo a gente tem que adaptar. E quem está entrando agora no mercado viaja bastante, mas assim, viajar não para passear. Eu não consigo fazer uma viagem nem de férias se eu não estiver vendo, fotografando alguma coisa de arquitetura. Tá na veia. Não tem como. Então, assim, viaja bastante, porque abre muito a nossa cabeça. Hoje a gente consegue usar as redes sociais a nosso favor. Sim. Isso dá muito marketing. Gestão de pessoas, comportamento das pessoas. Isso aí. Porque tudo isso ajuda demais. Se não ter todo esse preparo, é pancada de todos os lados. Então, acho que dar uma atenção para isso melhora. Quase que 90%, acredito eu, né? Porque se a pessoa que trilhou um caminho tá deixando aqui um recado, é porque ela passou. Passei. Né? Então, a pessoa, se ela seguir isso daí, com certeza ela vai ser bem mais sucedida, mais rápido, né? Não que não vai ter o processo. Sim. Tem muita gente que odeia essa palavra processo, né? E a gente tem que entender que tudo tem processo. E buscar também ir até as lojas, conhecer os produtos, saber o que está especificando. E entender um pouco sobre vendas também, porque às vezes a gente monta um projeto maravilhoso no 3D, só que a gente não consegue vender o projeto para o cliente. Sim. Então, assim, não é venda de material, é venda do projeto. Sim. E muitas vezes um tá linkado ao outro, porque eu quero colocar esse revestimento, pintar dessa cor. Se você não passar confiança e vender a ideia para o cliente... Morreu ali. Morreu. Né? Ele fala, pede alteração, faz desse jeito que eu quero. Sim. E aí você projeta à toa. Para de conduzir e vai ser conduzido, né? Uhum. É bem isso E mais uma vez, estudar sobre tudo, né, Gabi? Porque eu falo, a faculdade acaba ensinando muita parte teórica. Sim. E essa dica que você deu sobre as pessoas... Quem está na faculdade já, então, buscar uma loja conceituada, uma loja que tem ali os produtos que ela gostaria de introduzir num projeto dela, entender, né? Porque eu falo, às vezes tem piso mesmo. Tem piso que dá certo numa parte interna, mas se você colocar ele na área externa, não funciona. Uhum. Então, isso você só vai entender se você estudar, se você for na loja. E hoje eu vejo as lojas muito abertas. Eu vejo muito. porque nós lá... somos muito abertos. A gente tem essa vontade cada vez mais com que esses arquitetos novatos vão até a nossa loja, estuda, tenta entender o que é o produto. É isso mesmo. É bem isso que você falou. Antes mesmo de você atuar, começar a trabalhar e entender quais os produtos que você vai trabalhar. Sim. Chega lá, tem uma pessoa especializada para te mostrar, falar, é isso, é feito disso, né? Então ela vai ter tudo aquilo nas mãos dela. Participar de feiras também é muito importante, porque lá tem todos os lançamentos de tudo. Tá atualizado, o que tá rolando, né? E assim, conhecer todas as lojas. Não ficar assim, não, eu não vou ter tanto projeto agora, não vou naquela loja porque tem móveis de design. Eu não, desde que eu me formei, eu vou na loja que tem móveis de design. Eu criei o meu público-alvo. E eu preciso saber daquilo para eu atrair esse público. Sim, é isso mesmo. Então, até quando eu viajava, eu aproveitava que tinha as marcas italianas, espanholas.
Eu ia até lá, olhava o produto, tirava foto. Que bacana. E pesquisava, né, Gabi? Você falou para nós o tempo de mercado que você tá já? 10 anos. 10 anos, né? Então aí, gente. Inclusive, né, Gabi, acabou de acontecer a mostra Design no Rio Preto Shopping. No Rio Preto Shopping. Que ela tava com um espaço lá maravilhoso. Arrasou, né? Foi um parabéns, bar, né, Gabi? Parabéns, Obrigada. arrasou. Isso. Ficou muito bonito lá, Ficou né? com uma pegada, você usou umas cordas, né? Isso, mais Nossa, achei que natural. ficou linda. Parabéns. Bacana, parabéns. Obrigada. E eu falo, você vê, é uma amostra que é grátis. Você vai lá, você entra e a gente foi lá, ficamos assim, impactado. Cada ambiente que você ali entrava... rola o network, né? Rola. É ali que rola o network. Ali a gente cria mais relacionamento com as lojas, conhece muita gente. É um perrengue a obra, porque é um mês. Então, assim, você tem que se uma virar. Loucura, né? Uma loucura. Então, é muito legal participar. E o ano passado também eu participei da Casa Cor Ribeirão. Olha só. Que foi, assim, um outro projeto que me inspirou demais. Porque acho que o sonho da maioria dos arquitetos é estar na Casa Cor. Casa Cor, com certeza. E isso é um reconhecimento nacional. E, nossa, quando você tá falando, perguntou daquela vez qual o projeto que eu olhava e falava, nossa, eu tô aqui. Uhum. E esse daí também é um projeto que chamou mexe. muita atenção, mexeu com você. Uhum. E você vê, né, Gabi? É o processo. Mais uma vez o processo. Você tá aí 10 anos na carreira e traçou um objetivo. Ó, um dia eu vou estar lá e você esteve lá. É isso aí. Então, você aí que tá começando tem que entender que tem um processo e é viver um dia de cada vez e não ficar estacionado. E agradecer também, né, Gabi? Eu acredito, as pessoas cada vez mais estão deixando de ser grato. Sim, Eu falo assim, você não vai subir de nível se você não agradecer aonde você está. sim. Meu Deus, obrigado por onde eu estou. Eu sei que eu estou vivendo o melhor até então. E o extraordinário vai vir. E é isso. E as coisas vão começar a acontecer. Porque capaz a gente estuda, vai atrás, trabalha pra caramba. Uhum. Então é inevitável. O sucesso ele vai chegar. Né? E eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? Então, às vezes eu olho e falo, nossa, mas eu tô aqui ainda, já era pra eu estar lá. Eu falo, não, gente, calma. Tem que... Eu tenho a vida inteira ainda, praticamente. Sim. Mas eu tenho que parar e pensar, porque senão eu falo, nossa, não tá legal, eu teria que estar mais rápido. Mas tudo isso é realmente o processo. É o processo. E aí, quando cai a minha ficha, eu paro de sofrer. Eu sou muito assim também. Às vezes eu começo, não reclamar, mas murmurar. Pensar, né? Murmurar. Tipo, ai, nossa, eu queria estar assim, ou eu queria acontecer isso. E aí às vezes, eu começo a ficar pra baixo, né? Ai, mas nossa, porque parei. Aí eu paro, aí eu vou lá no meu álbum, que eu tenho um álbum que tem as fotos de quando a gente começou a empresa, e eu começo a olhar, aí eu falo assim, não, meu Deus, me perdoa, porque eu tô sendo ingrata. Olha onde a gente começou, com 200 metros quadrados. Ainda essa semana eu tava falando com o Lucas do meu financeiro, e ele falou, Marcelo, eu fui fazer o levantamento dos veículos da empresa, a gente tem mais de 10 veículos na empresa hoje. E há 6 anos atrás eu comecei com uma Saveiro. Uma Saveiro, ela fazia 2 entrega. máquinas e um funcionário. E olha onde a gente está hoje. Então, Verdade. e assim, ainda esse mês, o mês de setembro, foi mais um marco na nossa história da World Color. Falando aí sobre agradecer. Quando a gente começou a nossa empresa, eu sempre tive muita vontade de implantar a alimentação na nossa empresa e fazer uma sala de descanso. Porque eu já fui CLT e quando eu era CLT, eu sempre passava fome, porque eu não conseguia comer marmita. Enjoadinha, hein? Não, mas não é, porque assim, eu não conseguia, não é porque... eu fazia comida, mas eu não conseguia. E aí, quando eu montei minha empresa, eu falei, nossa, o dia que eu tiver condição, eu quero implantar alimentação para os meus colaboradores. E esse mês a gente conseguiu implantar. Legal. E a gente conseguiu também fazer uma sala de descanso lá para os nossos colaboradores. Não, então, mudou, assim. Você olha assim... Hoje, o Marcelo, ele é um dos mais novatos... Ele grudou no meu pescoço, me abraçou na loja, falou assim, Diego, obrigado. Eu falei, nossa, o que foi? Não, cara, eu não saio daqui nunca mais. É tão gostoso então, isso. Assim, é o nosso sonho que a gente teve lá atrás, com 200 metros quadrados, que eu e a Marcela parava e falava, a gente vai ter um refeitório, né? A gente vai ter uma sala de descanso. E a gente vê que hoje, depois de 6 anos, foi muito rápido. Tá começando a se concretizar o que a gente sonhou. E aí, muitas das vezes, lá atrás, eu falava, mas será que vai dar certo? Será? Olha aí, já aconteceu.
né? O processo, às vezes, a gente fala, nossa, vai demorar tanto, mas é muito rápido. E assim, voltando lá no começo da minha carreira, quando eu resolvi ir para arquitetura, por que eu desisti da medicina? Porque eu passava bastante dificuldade com a minha mãe. Por mais que o meu pai tinha uma estabilidade, ele pagava pensão e ela não trabalhava. Então, a gente vivia só com aquilo. E era muito pouco. Então, é engraçado que meus tios, na época, falavam assim, nossa, mas a Gabi só dorme, a Gabi... Porque eu sempre fui calma. A Gabi não vai conseguir trabalhar desse jeito, não sei o quê. E aí, assim, eu pensei, se eu não começar a trabalhar agora, eu posso estudar, mas eu preciso trabalhar. Eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, uma das coisas que eu fui para a arquitetura é que eu queria realmente trabalhar, ter o meu salário. E quando eu me formei, eu não tinha carro. Eu usava o carro do meu ex-marido. Então, foi todo um recomeço. Foi muito desafiador, né? Na loja da minha mãe também já passou dificuldade umas 2 vezes. Então, eu tive que parar um pouco o meu trabalho para ajudar ela. Então... O caminho, ele é árduo, mas a hora que a gente olha para trás Sim. e vê tudo que a gente evoluiu, o tanto que eu estudei, o que eu tenho hoje, realmente a gente só tem que agradecer. E eu vejo isso com vocês também, porque a gente se conhece há muito tempo. E ver o crescimento, a evolução de vocês é uma história muito bonita. A nossa Saveirinho, ela era de entrega, eu ia falar de entrega, a gente fazia compra, né? E ia para a igreja com ela. Então, você imagina, uma saveira que entregava tinta. Às vezes, estourava uma barrica lá, não dava para limpar, minha filha. E a gente tocava o barco hoje. E aí, engraçado, porque o motorista nosso entregador, aí quando ele falou, olha, o dia que vocês for vender essa saveirinho, se der permissão, assim, se a gente conseguir, eu queria comprar, porque ele faz, no final de semana, ele faz... Frete, né? Frete. E aí, o mês passado, a gente conseguiu comprar uma outra estrada. E aí, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos vender? E aí o Diego conversando, falou, não, vamos vender pro Barbieri? Aí eu falei com ele falou assim pra mim assim, nossa, mas não tem condição de pagar. Eu falei, quanto que você pode pagar? Eu posso pagar por X valor. Eu falei, então tá bom, é sua. E assim, sabe, porque ele é uma pessoa que tá com nós desde o início. Ele o nosso primeiro caminhão foi um HR 140. Que eu sempre falo isso, ele não podia ver uma oficina que ele parava e quebrava e ele queria ficar ali. Abençoado ele era. Ele dava lucro pros mecânicos. Foi 2 alegrias. Quando a gente comprou e o dia que a gente vendeu. E aí depois a gente comprou um 840, um caminhão 88, né? 91, era um caminhão bem antiguinho mesmo. O estofado era tudo rasgado, sabe? E ele nunca reclamou. Nunca reclamou. Aí, graças a Deus, Deus deu condição. A gente comprou um caminhão zero. Hoje o nosso caminhão é 2023, acho, né? 2022. E aí, então, assim, ele é um funcionário que passou com nós por todos os processos. As etapas, né? Sem reclamar. E aí eu falei pra ele, falei, não, Barbie, tá aqui, ó. É isso que você pode pagar dessa forma? Então, é sua. É muito legal ter esse reconhecimento. Travei. Não tem problema. É muito legal ver isso. E, assim, tudo que a gente passou até hoje para estar aqui, a gente tem que muito ser grato e valorizar as pessoas também, porque a gente precisa das pessoas. Então, não pode perder a essência. Não, e ninguém cresce sozinho, né, Gabi? Sozinho é muito difícil. Você pode até chegar em algum lugar, mas vai chegar uma etapa da sua vida, você vai precisar de alguém. Arquiteto é muito ego. Então, assim, a gente lida, na verdade, com o dinheiro do cliente, né? Milhões. E aí, a gente não pode perder a nossa essência. Com certeza. Entendeu? Porque é isso que mantém a nossa carreira, mantém a nossa essência. Eu gosto muito de estar perto e próximas, né, de pessoas assim. É isso aí. É bacana porque assim, eu acompanho você, a gente, igual eu falei, a gente se encontra lá na manhã. Inclusive, Dalila, você muda o nosso horário de novo, porque a gente tem que fofocar. A gente ia sobrou lá fazer pra Dalila, hein? E eu ficava, né, Gabi? Ai, Gabi, eu tenho que ir embora. Não, vamos conversar mais um pouquinho. Não, fica aí. Eu tenho que levar as meninas na escola. E é muito bacana, porque, igual você disse no começo, a tua mãe que te inspirou
a fazer a arquitetura e aí você viu uma oportunidade de fazer e algo que você ia conseguir trabalhar e já foi se desenvolvendo. E hoje a gente acompanha você e vê que assim, a tua mãe tá a todo momento ali do teu lado, né? Tá. Nossa, ela... o que eu preciso... Eu conheci ela. Ela... Uma doçura, né? Não... Pra tudo, ela tá do meu lado. Tudo. Às vezes eu tenho que segurar ela, porque ela fala, não, eu vou lá resolver. Eu falo, você não vai resolver nada, eu vou resolver. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Nunca vai achar que a gente cresceu, né? E a gente trabalha junto, assim, e não tem tanta briga. A gente dá uma Natural, é aquela coisa arranhetada, natural, né? mas não é aquela coisa maçante, sabe? Sim. Eu sou muito grata a ela, realmente, porque ela é uma grande mulher. Na verdade, ela que te deu... Olha, fala assim, se a gente começar aqui, daqui a pouco a gente começa a chorar. Chorar. Né? Olha. A hora que falou, conta a sua história, eu falo, vixe. Mas eu acho bacana, sabe? Porque tem muita gente que ele só conta o que deu certo. Você vai, vamos supor, pro Instagram mesmo. Ah, eu fiz isso, fiz assado, isso, deu certo. Mas ele não quer abrir o que aconteceu, às vezes não sei por quê. Não, o Instagram é uma ilusão. Às vezes eu tô lá de cama, postando Então. projeto que tá tudo bem. Eu acho assim, tá tudo bem a gente às vezes querer se privar, mas eu falo assim, nesse momento que nós estamos aqui, é legal, é bacana. Sim. A pessoa saber que também a gente passou por dificuldade. E passa ainda, E passa, né? a vida é um desafio. Qual é o nível que a gente quer estar? A gente não quer sempre subir de nível? Então sempre vai ter que ter esforço. Sim. Sempre vai ter processo. Esforço. Eu ouvi uma frase esses dias que foi até uma pessoa que eu sigo, ela falou assim, olha, quanto mais alto você tiver, mais pedradas vão te jogar. E é isso, o Diego usa uma frase que ele me falou e eu carrego pra vida, que é, árvore que não dá fruto, ninguém vai jogar pedra. Uhum. Então, se estão te jogando pedra, né, filha, é porque você tá dando muito fruto e que você tá incomodando, né? E que bacana, Gabi. Quero agradecer você aí por ter vindo. Que aceito, né? A tua vida é uma correria. A correria largou Eu que tudo pra estar agradeço. aqui com a gente. Obrigado Fiquei muito mesmo. feliz com o convite. Não poderia, né? Falar, não, vamos chamar ela, né, Marcela? Quando a gente fez a ideia, teve a ideia de fazer, aí eu fiz uma lista de algumas pessoas que eu gostaria de trazer logo no início. E falei, não, a Gabi tem Não, que você viu vir. que eu topei na hora. Eu falei, lógico, vamos. Gabi, tem algum assunto assim que você gostaria de falar, que a gente acabou não abordando? Que você acha perguntando pra importante vocês. a gente falar? Você acha bacana você trazer? Não, acho que A gente falou de bastante, tudo, Falou, né? Quase choramos. Quase chorei aqui. Agora, pra gente, então, finalizar, eu vou fazer um bate-bola com você de algumas perguntas, onde eu pergunto e você responde. Hoje eu vou tentar, tá, gente? Porque eu sempre falo que bate-bola, aí a pessoa fala e eu falo junto, e aí não quer bate-bola. Não fala, Marcela, bate-bola é só pergunta e responde. Aí eu falei pra Adri assim, então a Adri é a moça do nosso marketing, não tem como mudar o nome? Tipo, só umas perguntas, e aí se eu precisar falar, que eu quase não gosto de falar, né? Mas vamos lá, ó. Qual é a sua cor favorita pra usar em um projeto de arquitetura? Cinza. Cinza. Inclusive lá, ó, eu vou falar, tá vendo? Ai, mas eu tenho que falar. Não, é só porque lá no rancho ela usou o cinza, que é o perita. É o novo branco, não tem não como. Não tem jeito, Um material de revestimento que nunca sai de moda. Travertino. Um espaço de uma casa que você mais gosta de projetar. O gourmet. Nossa, eu também adoro. É o coração da casa. Todo mundo fica ali, onde né? dá emoção. Ainda mais quando você pega um terreno... Olha lá, eu falando de novo, gente. Ó. Mas quando você pega um terreno que tem espaço ali pra área gourmet, né? É maravilhoso. A nossa casa tem um espaço. Você sabe que a minha casa... que era o bate-bola, né? Mas eu tenho que falar, gente. Tem que falar, fala. Vai, vamos liberar pra você. Lá na minha casa, o Diego fala que a gente quer vender lá, mas eu fico pensando, mas será que eu vou conseguir uma casa com esse espaço? Porque a minha casa, o muro, a gente não tem vizinho, então é uma grade, tem um monte de área verde. área verde, então é bem gostoso. A área gourmet, realmente. Uma cidade no mundo que você acha inspiradora em termos de arquitetura. Chicago. Sou apaixonada. Nossa. Dá pra tirar bastante inspiração de lá. Gabi. Dá. Além de ter arranha-céus, ser tudo muito moderno, ao mesmo tempo tem a arquitetura clássica, tem a história, assim, inspirador. Eu fiquei lá durante 3 meses, então consegui visitar muita coisa lá. Olha que legal. Rodou bastante.
É bom que eu já vou pular na minha lista, É, que não põe é na listinha pouca, lá. né? Eu vou pôr mais o Chicago lá. Se você pudesse projetar um edifício ícone. Olha, eu falei pra Adri, não posso essa palavra, porque eu não ia conseguir falar. Como que é a palavra? Icônico. Icônico. Se você pudesse projetar um edifício icônico em qualquer lugar do mundo, onde seria? Paris. Ah, é lindo, né, Paris, né? O que é ser arquiteta para Gabriela Lemos? Transformar a vida e a qualidade de vida das pessoas através do meu trabalho. Trazer realmente emoção, tentar pegar a ideia do cliente e projetar realmente algo para eles. Eu acho que isso é ser arquiteto. pro que eu nasci, entendeu? E agora a última pergunta. Algo ou alguém que te inspira? Minha mãe. Então. Essa não precisa nem pensar muito. Ai, que legal. Ela me Gabi. inspira bastante. A hora que eu olho para trás e vejo a nossa jornada, tudo que a gente cresceu juntas, ela é demais. Acho que ela te inspira e te motiva também, né, Gabi? Deixa eu entregar Até... aqui Deixa ela um só. presente antes dela encerrar, Ai, Marcela. obrigada. Da Word Pod, pra você lembrar da gente. Lógico. Do Word Pod. Adorei. Vou usar todo dia agora no meu café. Você sempre lembrar lá do WordPod. Obrigada. Desculpa por te interromper, tá? Vai falando da sua mãe, da jornada. Inspiradora. Perdeu o foco, né? Agora ficou. Mas é isso, né, Mas Gabi? é Como você disse, ela te inspira e, querendo ou não, igual a gente já falou, ela que te motivou e despertou a arquiteta que existia aí dentro. Lembrei o que eu ia falar. Olha lá. Vamos lá. Até quando eu tô, assim, com o maior problema, lá no fundo do poço, ela vai, pega na minha mão, levanta e fala, não, continua. Isso. Então, acho que por isso que ela me inspira tanto. A Marcela também, ela falou um dia que a inspiração dela era a mãe dela, né, amor? A gente fez uma palestra na fábrica e eu levei uma psicóloga lá. Que igual eu falei pra você. Setembro, né? Foi o dia. A gente entendeu que, assim, a gente precisa trabalhar as pessoas que estão conosco. E aí, esse último mês de setembro foi o mês contra O suicídio, né? E aí nós levamos uma psicóloga lá e ela fez uma dinâmica que era para você escrever no papel qual era a pessoa que te inspirava. E eu escrevi a minha mãe também, porque eu falo que toda essa resiliência que eu tenho, essa garra, essa força, foi ela quem despertou isso em mim. Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sou de uma família muito humilde. E eu lembro que com 12 anos eu já trabalhava. E às vezes eu chegava em casa e falava assim, ai mãe, com 12 anos eu cuidava de uma menininha. Eu estudava de manhã e à tarde eu cuidava dela. Então eu almoçava na casa dela. E a senhora lá era uma senhora meio rabugentinha, sabe? E ela fazia arroz, colocava jiló no arroz, cozinhava e ficava aquele cheiro de jiló e eu não conseguia comer. E eu chegava em casa e falava, mãe, eu não quero ir mais. Não, você vai. A gente tem que aprender a trabalhar de cedo. As diversidades vão vir, mas você tem que resistir. Você só vai sair de lá a hora que a gente conseguir um outro emprego. Então, muitos trabalhos eu passava, às vezes eu chegava em casa, porque você vai, você tem que ir. E então, assim, ela é a pessoa que me inspirou a ser quem eu sou, antes de mais nada. Claro que ao longo da jornada, né, Gabi, a gente vai descobrindo pessoas, igual a gente falou, o Paulo Vieira, a Camila, que são pessoas que despertou algo que nem nós mesmos sabíamos que tinha. Sim. Mas a base minha, a Marcela que eu sou, é a minha mãe que me inspira. Isso aí. Que me ensinou. É isso então, né, gente? Vamos agradecer, né? Porque mais uma vez, Gabi, obrigada. Obrigada a vocês por pelo você convite. ter vindo. Foi muito legal o papo. Eu acho que vai servir de inspiração para muita gente que está começando. Entender que, assim, tudo é um processo e que a gente precisa viver um dia de cada vez. E sempre agradecer. Sim. Sempre que bater aquela coisa assim, mas eu podia estar... Dá uma olhadinha lá no retrovisor. Não sei quem ouviu não sei se foi o Joel J, acho que foi o Marcos Marques, que ele falou que em tempos ele gosta de olhar no retrovisor da vida dele. E aí ele olha lá atrás. Agradece. Quem ele era, como ele era, onde ele estava. E olha o hoje. Se ele tá melhor ou se não tá tão bem. Se não tiver tão bem, o que eu vou fazer para mudar esse cenário, né? Isso aí. É isso, então. Quer agradecer, amor? Eu tô grato, já que muito feliz, né? Já falei várias vezes que tô muito grato, obrigado mesmo de coração, porque eu sei que
A Gabi é muito corrida. E parabéns por isso, né? Sinal que é... A Gabi sempre chega atrasada. Mas é normal. Não, obrigada a que vocês. isso. Eu vim com o maior carinho. Fiquei super feliz com o convite. Obrigado mesmo. Tá joia. É isso, gente. Mais aí um podcast. O terceiro episódio. Terceiro Nós estamos soltando, né, de amor? muitos que vão vir por aí, Se né? Deus quiser. Não perca que vai ter muita coisa boa, né, Marcela? Sim, cada vez mais história inspiradoras para poder fazer com que você aí do outro lado da tela te motive a não parar. E pensar. compartilha, né, Marcela? Sim, A gente. Ó, ativa o sininho, compartilha aí. Se você compartilhar, o YouTube vai ver que é relevante, mais pessoas vão ver e vai cada vez mais assistir o nosso podcast. Tá É bom? isso aí então, galera. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.